Módulo 14, dimensionamento ao esforço transverso, parte 1. Apresentam-se seguidamente os principais conceitos relativamente ao dimensionamento de secções de betão armado ao esforço transverso. Importa ter a noção que o esforço transverso mobiliza um mecanismo que obriga a análise do elemento na sua globalidade. E para este efeito foi desenvolvido um modelo de treliça por Morse que se irá apresentar de seguida. Portanto, a avaliação da resistência ao esforço transverso só é possível caso se proceda a uma análise global do elemento estrutural. Para tal, é fundamental a compreensão da evolução das trajetórias de tensão, de compressão e de tração que se formam no interior dos elementos e a interpretação do estado de tensão nas regiões de corte puro, secções junto aos apoios, solicitadas apenas por esforço transverso. De ter um conhecimento do comportamento do betão, que nós sabemos que tem uma excelente resistência à compressão, mas uma péssima resistência à tração, a pontos que, para efeitos do estado limite último, se admite que não resiste à tração, e compreender como se desenvolve a fendilhação no elemento ao longo da história de carga. Posto isto, considere-se uma viga simplesmente apoiada, portanto sujeita a uma carga uniformemente distribuída, um PSD. Claro que para esta viga sujeita a uma carga uniformemente distribuída estará associado um diagrama de momentos fletores parabólico com um valor máximo a meio vão igual a π ao quadrado sobre 8 e momentos nulos nos apoios e um diagrama de esforços transversos diretamente relacionado com este diagrama de momentos fletores que tem um ponto nulo a meio vão e por isso é que o momento é máximo e valores extremos nos apoios, ou seja, aonde o momento é zero, o esforço transverso é máximo. E estas regiões nós usualmente denominamos-las de zonas de corte puro, ou seja, em que apenas existe esforço transverso. Portanto, se analisarmos em detalhe o que se passa no extremo da viga, na zona de corte puro, o que se tem é que o diagrama de esforço transverso é máximo, o esforço transverso é máximo nesta zona e o momento é nulo. Portanto, se eu pegar num elemento, numa porção elementar da viga, e sei que a viga estará sujeita neste elemento infinitesimal, sujeito apenas a tensões tangenciais, tau yx e tau xy, em cada uma das faces do elemento. O que sabemos é que, pelo círculo de Moore, se eu tenho uma tensão tangencial positiva e negativa nas facetas do elemento, é possível, rodando 90 graus, encontrar uma situação de tensões axiais puras, com uma tensão de tração σ1 e uma tensão de compressão σ2. E se no círculo de Moore estamos a rodar 90 graus, significa que na realidade estamos apenas a rodar 45 graus, e então corresponde a dizer que naquela mesma zona, onde temos tensão de corte puro, ela é equivalente a uma mesma situação em que tem dois estados de tensão, numa direção tração, diagonal a 45 graus, e na direção perpendicular uma tensão de compressão. Portanto, trações, compressões, como representado na figura, e, portanto, o estado de tensão tangencial é sempre transformável num estado de tração-compressão. Agora, se eu analisar então como é que são os estados de tensão instalados no betão ao longo do elemento,
e associar a isto a fendilhação, penso que isto ajudará a compreender como é que funciona a peça ao longo do seu vão. E, portanto, o que nós sabemos é que na região do apoio nós temos uma zona de corte puro, ou seja, momento nulo e esforço transverso máximo. Sabemos que as trações têm uma inclinação de 45 graus crescentes para a esquerda, portanto, e, consequentemente, também nós sabemos que a fendilhação é sempre perpendicular à tração, a razão pela qual a fenda será perpendicular àquelas tensões de tração. Na zona de meio vão, temos uma zona de flexão pura sem corte e, portanto, naturalmente que o estado de tensão será vertical, com trações na horizontal e, consequentemente, a fendilhação nesta região terá que ser perpendicular, terá que ser vertical, porque tem que ser perpendicular às trações. E, portanto, quando passamos desta zona central para a zona do apoio, em que houve uma rotação da secção, em termos de estado de tensão, significa que esta rotação se vai processar gradualmente à medida que nos afastamos da zona central e nos aproximamos do apoio. Consequentemente, se eu analisar como é que é a fendilhação, que sabemos que é perpendicular à tração, pois na zona de meio vão teremos fendas desta tipologia e à medida que nos formos afastando, as fendas obrigatoriamente irão inclinando até serem praticamente a 45 graus na zona do apoio. Portanto, vejamos então como é que são agora as trajetórias de tensão no interior do elemento associadas, no fim de contas, aos esforços instalados. Portanto, aquilo que se verifica é que nós temos trações em baixo e compressões em cima para este elemento. Estas trações irão, portanto, conduzir a linhas de tensão de tração que se vão inclinando à medida que se aproxima do apoio até serem aproximadamente 45 graus junto ao apoio, perpendiculares às tais fendas que se estão a formar. Portanto, serão zonas, trajetórias de tensão com este formato. Por outro lado, temos as compressões que estão situadas na zona superior do elemento e que vão tender a descer para o apoio. E, portanto, são zonas de compressão com esta orientação e que vão, no fim de contas, transmitir as cargas até aos apoios. Como é que é então a disposição da armadura de esforço transverso? Bom, as trajetórias de tensão conjugadas com a fendilhação que se desenvolve no elemento demonstram naturalmente que há necessidade de colocar a armadura ao longo da altura do elemento, isto porque, como vimos, temos tensões de tração que cruzam a altura do elemento e, portanto, não estão sempre cá embaixo na armadura longitudinal. E, portanto, daí a necessidade de colocar estribos na nossa peça e, portanto, os estribos não são mais do que as armaduras transversais que iremos colocar nos elementos de betão armado para garantir a resistência ao esforço transverso. Portanto, se a viga tem esta fendilhação, o ideal seria termos, no fim de contas, estribos inclinados a cozerem, digamos assim, as fendas, ou seja, perpendiculares às fendas que se pudessem formar e, portanto, com uma determinada inclinação alfa relativamente aos elementos. Orientação, portanto, ideal para a armadura perpendicular às fendas. E essa armadura será concretizada em estribos, portanto, armadura que abraça a armadura longitudinal e que se localiza em toda a altura do elemento. Bom, infelizmente, Portugal é uma zona de sismologia elevada e, consequentemente, nós sabemos que, devido à alternância dos esforços devido à ação sísmica, devido ao vento, etc., aconselha-se que a armadura dos estribos seja disposta perpendicularmente ao eixo da peça e não inclinada em relação à possível orientação das trações, já que essa orientação pode mudar ao longo do carregamento. E, portanto,
o que nós vamos garantir, portanto, apesar de sabermos que a eficácia é inferior desta armadura, vamos garantir o bom funcionamento da peça para qualquer situação. Portanto, cá está, um elemento sujeito a uma força do sismo, quando atua para a esquerda, o diagrama de momentos é deste tipo. Quando o sismo atua para a esquerda, o sinal do momento inverte e, portanto, face a esta duplicidade possível de valores, o ideal é colocar os estribos verticais, pois eles conseguirão absorver os dois tipos de esforços, seja qual for o sentido do sismo. E, portanto, a análise global do elemento estrutural permite concluir a ocorrência de zonas, de regiões comprimidas e inclinadas, nas quais o material betão se comporta convenientemente, pois está iminentemente a ser solicitada a compressão. A estas regiões nós vamos chamar de escoras. Temos regiões tracionadas perpendiculares às compressões, para cuja resistência é necessário recorrer à colocação de armaduras, os tirantes, e portanto aqui o papel, os estribos vão ser, no fim de contas, os tirantes desta nossa solução estrutural para resistência ao esforço transverso, e de forças longitudinais de tração que se vão formar ao longo da peça e principalmente junto aos apoios. O investigador Morse analisou o comportamento global do elemento de betão armado, compreendendo que a carga aplicada à estrutura é conduzida para os apoios através de um mecanismo similar ao de uma treliça. Portanto, basicamente o que Morse idealizou foi que a carga tende a descer inclinada por compressão até se suportar na armadura longitudinal. Aí ela vai ser elevada por forças de tração, e é para isso que nós vamos colocar os estribos para agarrar essas forças de tração capazes de trazerem a carga novamente para a região das compressões, e ela vai descarregar novamente e assim sucessivamente até chegar aos apoios. E, portanto, é este o modelo que faz, que se considera similar ao funcionamento de uma treliça. E, portanto, o modelo de resistência ao esforço transverso proposto por Morse consiste numa treliça em que o betão desempenha o papel dos elementos comprimidos, as escoras, de inclinação θ, e o aço dos elementos tracionados, ou seja, dos tirantes. Portanto, cá está. Nós temos uma carga aplicada à viga, vamos imaginar que existe um conjunto de barras inclinadas que são as nossas escoras e que, para as quais o betão tem uma resistência suficiente para suportar estas forças de compressão que se formem no elemento. Por outro lado, temos elementos tracionados, os nossos tirantes, e para os quais nós iremos colocar armadura na peça, por forma a garantir a resistência das trações que se desenvolvem. E, portanto, é com base neste modelo de treliça que se irá dimensionar as estruturas de betão armado ao esforço transverso. Portanto, vamos considerar como sendo Z o braço entre a região do centro das compressões e do centro das trações. E, portanto, a treliça terá um passo de distância A entre os diferentes tirantes, e em que este A não é mais do que Z, em que esta treliça ou este passo está dependente do ângulo θ, cuja tangente não é mais do que o Z sobre A. Ou seja, o A é igual a Z vezes cotangente de θ, sendo θ o ângulo da treliça de Morse que se adotar. Portanto, e é esse o passo da treliça. Portanto, no modelo idealizado por Morse, portanto, voltando ao conceito inicial, as forças diagonais de compressão apoiam-se na armadura tracionada, portanto, cá está aquela carga que tornei mais viva, está ao carregar a viga, ela vai descer inclinada até se apoiar na carga longitudinal, depois será içada pelos estribos
para a região das compressões novamente, e é este o papel dos estribos, é agarrar as cargas e trazê-las para a zona das compressões. Esta carga, que no fim de contas era a carga que está ainda assinalada a escuro, vai agora adicionar-se uma nova parcela de carga e, portanto, a compressão à medida que nos aproximamos do apoio nas escoras será cada vez maior e, consequentemente, a força nos estribos que temos que trazer da armadura tracionada para a zona das compressões é também ela cada vez maior e, portanto, este ciclo repete-se com a entrada de mais carga até levar a carga até ao apoio. E, portanto, cada vez mais temos compressões maiores quando nos encaminhamos para o apoio, porque o esforço transverso é cada vez maior, cada vez mais temos que colocar maior quantidade de estribo à medida que nos aproximamos do apoio, porque o esforço transverso também é cada vez maior à medida que nos encaminhamos para o apoio. A parte interessante deste modelo é que há aqui uma carga, a parte final, a carga que está junto ao apoio, já não influencia o modelo de treliça, já não afeta o esforço transverso e, portanto, é uma carga que passa diretamente para o apoio sem mobilizar o mecanismo de treliça. E esta é uma característica que vai ser, que vamos tirar partido para não agravar tanto as armaduras de esforço transverso. Portanto, se a carga passa diretamente para o apoio sem imobilizar a treliça, não vale a pena dimensionar a treliça para esta carga. E então vejamos o equilíbrio de forças associado a este modelo de treliça de Morse. Portanto, seja θ um determinado inclinação da treliça que se adote. Se numa determinada secção eu tiver um determinado esforço transverso VSD a atuar, o passo da treliça será Z cotangente θ. Forma-se, portanto, para este esforço atuante VSD, vai ser necessário agarrar este esforço transverso em estribos. Os estribos serão dimensionados nesta secção para esse nível de esforço transverso. E, portanto, forma-se esta treliça, o que significa que a força nas bielas FC vai ser dependente da força do esforço transverso, ou seja, o FC será o VSD sobre seno de θ, e, naturalmente, vai ocorrer uma força de tração, uma força na armadura longitudinal, que também depende do esforço transverso, ou seja, a força na armadura longitudinal será VSD vezes cotangente θ. Quando analisamos as tensões de compressão, que já, portanto, como acabámos de ver, a força de compressão é inclinada, a da biela, é uma força que eu consigo relacionar com o esforço transverso, acabámos de ver a expressão, e o que sabemos é que, então, se esta região representa uma biela de compressão, ela vai ter uma determinada largura e uma determinada espessura, uma determinada altura com largura igual à largura da secção e com uma altura igual a H, portanto, que vai, no fim de contas, tendo em conta a inclinação desta escora. E, portanto, se a nossa treliça tem uma inclinação de θ, o que nós sabemos é que o passo da treliça é o Z cotangente θ, e, portanto, o H vai ser o Z cotangente θ vezes o seno θ, ou seja, Z cosseno θ. Como a viga, vamos admitir que tem uma largura B, portanto, a tensão, toda a força de compressão que está na escora vai se traduzir, no fim de contas, numa tensão no betão que é dada por esta força de compressão dividido pela área, a área que será H vezes B, e, portanto, a tensão de compressão que existirá na peça será a força de compressão, a tensão será a força de compressão a dividir por H e a dividir por B, como o H é Z cosseno θ e como B será a largura da secção, isto conduz a que a força de compressão, que era VSD sobre seno θ, vai ser dividida pelo H, que é o Z cosseno θ, e ainda dividido por B, o que conduz à expressão VSD sobre BZ seno θ cosseno θ.
A tensão instalada no botão tem de ser limitada naturalmente ao botão que estamos a utilizar, às tensões máximas admissíveis pelo botão que estamos a utilizar na peça, por forma a garantir que não ocorra ruptura pelo botão. O Eurocódigo vai propor que esta tensão, no entanto, ainda seja limitada, não seja igual a FCD, seja limitada a new FCD, e, portanto, a tensão no botão, este VSD sobre BWZ, seno de θ, cosseno de θ, não vai nunca poder exceder este new FCD. Este new, é apresentado no Eurocódigo no parágrafo 6, e aquilo que chamo é que a expressão que o Eurocódigo apresenta é precisamente esta, que o VSD não pode exceder um BWZ seno θ cosseno θ vezes nu FCD, que resulta diretamente deste cálculo que acabei de apresentar. E, portanto, o que o Eurocódigo estabelece é que este nu será igual a 0,61 menos FCK sobre 250, que não anda longe para os botões usuais, em que o FCK não anda muito longe dos 20 a 25 megapascais. Este FCK tem de ser considerado em megapascais. Portanto, isto dará um valor próximo de 0,6 da máxima tensão admissível do botão. Bom, vejamos agora as tensões de tração. As tensões de tração, naturalmente, que já vimos que a força que nós temos que agarrar com a armadura será igual ao VSD, mas este VSD vai ter que ser agarrado numa determinada largura, que não é mais do que o passo da treliça. E como vimos, o passo da treliça é o Z cotangente θ, e como tal, podemos dizer que a armadura que eu tenho que colocar em estribos, o VSD, será igual à área de armadura dos estribos vezes o Z cotangente θ vezes a tensão de cedência da armadura, e, consequentemente, esta armadura ASW sobre S, que é a armadura de esforço transverso, é uma armadura distribuída por metro, no fim de contas, que teremos de colocar na peça. E cá está, como o meu objetivo é calcular essa armadura, se eu pegar nesta expressão e resolvê-la em ordem ao ASW sobre S, obtemos a expressão que nos dá, em função do esforço transverso, qual é a quantidade de armadura por metro que temos que colocar na peça para resistir ao esforço transverso. A área de armadura calculada terá que ser distribuída pelo número de ramos dos estribos. Porquê? Porque o esforço transverso está, no fim de contas, a ser agarrado pelos dois ramos, se o estribo tiver dois ramos, como aqui representado, estará agarrado pelos dois ramos dos estribos da viga, e, consequentemente, se eu tiver mais do que dois ramos, eu terei que dividir pelo número de ramos necessários para agarrar o esforço transverso. E, portanto, temos sempre que definir quantos ramos de estribos tem a solução de polimerização que vamos adotar, e, consequentemente, como este exemplo é um estribo de 2 ramos, isto depois irá afetar a quantidade de armadura que eu tenho que colocar ou que eu tenho que especificar para a viga. Finalmente, para o castelo estar totalmente construído, importa ter noção de que o modelo de treliça conduz à necessidade de colocação de armaduras transversais, acabamos de ver, dá origem a tensões de compressão no betão, as escoras, e existe também, finalmente, vai ter influência nas tensões na armadura longitudinal, ou seja, o tal triângulo de tensões só fica fechado se eu também tiver cuidado em dimensionar as armaduras, o efeito do esforço transverso nas armaduras longitudinais. Acontece é que este efeito de acréscimo devido ao esforço transverso das tensões nas armaduras longitudinais vai ser avaliado de forma indireta, com recurso a uma metodologia que vamos denominar de translação do diagrama de momentos e que iremos apresentar a posteriori, mas aquilo que eu queria que ficasse desde já atentos é que,
São duas coisas. Por um lado, que o esforço transverso implica um acréscimo da armadura longitudinal, na ordem de grandeza de VSD vezes cotangente θ, mas que, se atentarmos bem, quando o momento fletor é máximo, o esforço transverso é nulo, razão pela qual o acréscimo de tensão na armadura longitudinal devido ao esforço transverso na zona de momento máximo é zero. E, consequentemente, é por isso que nós dimensionamos as armaduras de flexão sem nos preocuparmos com a existência ou não de esforço transverso. Bom, passemos então agora à questão fundamental e que é um pouco confusa para quem chega pela primeira vez a estas temáticas, que é a escolha do ângulo θ. Aquilo que se constata experimentalmente é que a inclinação das fendas é tal que o cotangente θ anda entre 1 e 2, ou seja, o que equivale a afirmar que o ângulo θ da treliça de Morse deverá andar entre os 26,5 e os 45 graus. E claro que esta inclinação está muito associada à ordem de grandeza do carregamento. E, portanto, compete ao projetista escolher o ângulo que considera mais favorável e mais adequado, procedendo ao dimensionamento em conformidade. E, portanto, sei por experiência que terem um grau de liberdade em que vocês podem escolher o θ que quiserem é algo que vos assusta, é algo que vos deixa desconfortável, mas esta é uma das vantagens e qualidades do método da treliça de Morse. Portanto, ele está autoequilibrado e, portanto, nós podemos escolher o ângulo θ que queremos, porque, como iremos ver, ele autoequilibra-se. Se eu abusar no θ, digamos assim, para um lado ou para o outro, automaticamente tenho mais compressões ou tenho mais trações e, consequentemente, posso ter problemas no botão ou posso ter excesso de armadura e, portanto, compete ao projetista escolher a solução que considera mais adequada para o modelo que está a dimensionar. A escolha do ângulo θ tem, obviamente, implicações na avaliação das diferentes componentes da força instaladas na treliça, como eu acabei de dizer, e se nós admitimos, portanto, um determinado braço para a treliça, a distância, portanto, entre a zona das compressões em cima e das trações em baixo, considerem-se duas soluções diferentes, com θs diferentes, um θA menor que um θB, aplicados ao mesmo elemento. Portanto, se eu adotar um θA mais pequeno, eu tenho este triângulo aqui formado. Se eu adotar um θB maior, portanto, a treliça será diferente, ou o passo da treliça será diferente, e como vemos, no Z cotangente θA é maior que o Z cotangente θB, e agora vamos ver o que é que isto implica em termos das forças e das armaduras envolvidas na peça. Portanto, atendendo à geometria, é possível concluir que, no caso de escolhermos um θA mais pequeno que o θB, a força de compressão do θ associada ao θA é, obviamente, por estar mais, digamos assim, menos inclinada, vai ter maiores forças associadas e, portanto, um menor ângulo θ implica maiores tensões de compressão no betão, se calculadas, obviamente, para o mesmo VSD. Analisando agora o que é que acontece para a armadura, ou para a força longitudinal, peço desculpa, para a força longitudinal naturalmente é maior no caso do θA ser mais pequeno e, consequentemente, um menor ângulo θ implica maiores tensões na armadura longitudinal, porque essas tensões são muito fruto da tal equilíbrio da força de compressão inclinada e, consequentemente, tinha de aumentar também a força na armadura longitudinal. Finalmente, quando analisamos a armadura que temos que colocar para o mesmo VSD, vamos ter de distribuir a armadura em menor distância. O Z cotangente θB é menor
que o Z cotangente θA e, consequentemente, a quantidade de armadura que temos que colocar em A é menor do que aquela que teremos de colocar na hipótese B. Portanto, se nós optarmos por θs diferentes, já estamos a ver que se aumentarmos o θ, aumentamos a quantidade de armadura que temos de colocar e diminuímos as tensões de compressão no betão. Portanto, um menor ângulo θ implica armaduras dispostas numa maior largura, ou seja, numa menor quantidade de armadura transversal. Fazendo então agora aqui um resumo comparativo dos casos A e do caso B, portanto em que o θA é menor que o θB. Em termos de forças de compressão, as forças de compressão no caso A são maiores que as forças de compressão no caso B. Quanto à força na armadura longitudinal, seguem o mesmo padrão, são maiores no caso A do que no caso B. Já o passo da treliça, vimos que é maior no caso A do que no caso B, o que implica menores quantidades de armadura transversal. E, portanto, o caso A tem menos quantidade de armadura que o caso B. Portanto, esta escolha do ângulo θ depende muito da experiência de cada projetista, e a experiência mostra que quando as ações introduzem esforços transversos baixos, o comportamento dos elementos é melhor traduzido com ângulos θ mais baixos, bielas mais deitadas, e na presença de esforços transversos elevados, as bielas apresentam ângulos mais pronunciados, ou seja, necessidade de mais rapidamente transpor a carga para a zona das compressões. Como tal, um procedimento que se aconselha, não sendo obviamente obrigatório, para a escolha do ângulo θ, baseia-se no cálculo do esforço transverso reduzido, um VSD pequeno, que é dado pela relação entre o esforço transverso e BWD-FCD. Se calcularmos este valor, em que o BW é a largura da secção, e que esta largura da secção, se a secção for retangular, é simples, é a largura da secção, mas se for T, não se esqueçam que o que importa é trazer as forças de compressão da zona das compressões para a zona das trações, e portanto é a largura da alma que manda, e portanto ID é a altura útil da secção. O ângulo θ vai ser escolhido em função do esforço transverso reduzido, através das seguintes relações. Se o esforço transverso reduzido for inferior a 0,1, o que se aconselha é a adoção, portanto, de θs pequenos, entre 26,5 e 30 graus, porque significa que o esforço transverso é pequeno. À medida que o esforço transverso cresce, e portanto, se este VSD estiver entre 10, entre ponto 1 e ponto 2, aconselha-se θs entre 30 e 40, e se o esforço transverso for superior a 2, o esforço transverso reduzido, então se adotem ângulos superiores a 40 até 45 graus. E, reforço, estes valores são meramente indicativos. Como exemplo, considere-se esta viga simplesmente apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída, um PSD. A viga tem uma secção de 30 por 40, pretende ser executada com materiais C2025 e S400. Para o caso 1, vamos admitir que o PSD é de 40 kN/metro, para o caso 2, 80, e para o caso 3, 160, que é meramente um problema didático. Portanto, teríamos que calcular o VSD para cada uma destas três situações e saberíamos que a quantidade de armadura resultante para cada uma destas soluções seria o VSD sobre Z cotangente θ FSYD. Analisando o que é que isto daria em termos de resultados, em termos da escolha do esforço transverso, portanto, como é uma viga simplesmente apoiada com 6 metros de vão, o esforço no apoio será 3 vezes PSD, e, portanto, no caso 1 será 3 vezes 40, que dá 120 kN, no caso 2, 240, e no caso 3, 480 kN, portanto, um esforço transverso para os três casos significativamente crescente.
Admitindo um D igual a 0,55 e um Z igual a 0,9D, ou seja, a 0,50 metros, nós teríamos um VSD para o primeiro caso de 120 sobre 0,3, que é a largura da secção, 0,55D, e o estrelo 0,3 é 3, o que nos daria 0,055, o que aconselharia, já estamos a ver, um ângulo entre 26 a 30. O VSD do segundo caso seria 0,11 e no terceiro caso 0,22. E, portanto, para o primeiro caso teríamos um θ entre 26,5 e 30. Vou escolher 26,5. Para o segundo caso, teríamos um θ entre 30 e 40 graus. Vamos escolher um θ igual a 30. E, finalmente, no último caso, seria um θ superior a 40, até 45. Vamos, por exemplo, escolher um θ3 de 40 graus. Neste módulo foram apresentados os principais conceitos relativos ao dimensionamento de secções de betão armado ao esforço transverso e foi realçada a importância da análise global do elemento no estudo da resistência ao esforço transverso, tendo-se apresentado o modelo de treliça de Morse que possibilita o dimensionamento.